Graça e paz, podem se assentar. Aleluia. Deus já falou com você nessa manhã? Se você ainda não percebeu, o Senhor, Ele está falando conosco. Eu até passei a tomar nota ali. O primeiro louvor falava da criação de Deus, da sua mão poderosa. Conforme a ministração for decorrendo, você vai perceber que eu vou falar sobre isso hoje. E nós não combinamos nada. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo fala. Basta nós estarmos com os nossos ouvidos atentos. O segundo louvor, a segunda palavra que a Grace trouxe, foi sobre ser amigo de Deus. Quem é considerado amigo de Deus na Bíblia? Abraão. E eu vou falar sobre Abraão. Olha só. A Grace, ela disse, nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Quando ela disse isso, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor fala. Mas o Senhor nos surpreende. Eu creio que Deus fala, mas tem vezes que Ele nos surpreende. E quando ela ministrou essa palavra, eu disse, Senhor, o Senhor está neste lugar. Verdadeiramente o Senhor confirma aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Porque vocês são do Senhor. Então Ele cuida, Ele exorta, Ele consola, Ele conforta, Ele traz forças para aquele que está cansado. A igreja é dEle. Nós só temos a responsabilidade de trazer a palavra dEle. Mas eu sou tão dependente, eu sou tão fraca, tão pequena, eu falo, Senhor. Que responsabilidade grande falar com os teus filhos. Porque se o Senhor está falando, é porque Ele tem cuidado, a mãe e o pai, quando vai e falar com o filho, com aquele amor, com aquele cuidado, é porque quer o melhor. E Deus é assim com a sua igreja. Por último, nós cantamos que não há temor. Quantos de nós temos medo? A Sol ministrou aqui, eu não estive no culto, mas a Sol ministrou sobre o medo, quando o medo nos paralisa. E o hino dizia, não há temor, porque as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor que vivo está. Então não há o que temer. Mesmo que os tempos sejam muito difíceis, porque estão sendo mesmo. Mas você e eu não temos o que temer, porque o Senhor tem cuidado de nós. E se você chegou aqui morrendo de medo, saiba que, mesmo que o pior aqui nessa vida aconteça, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Aleluia! Hoje eu quero ler com você Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. E depois nós vamos lá, você pode ler comigo. E depois voltar lá em Gênesis. No comecinho mesmo. Tá ruim? Verso 8, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, o amigo de Deus, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, como se estivesse. Para ele era estranha, mas Deus havia reservado aquele lugar para ele. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, que eu e você também somos herdeiros dessa promessa, e nós vamos entender isso. Assim, perdi?
10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, 11. E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, 12, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia, que eu e você estamos inclusos. Vamos lá em Gênesis. O celular fica apagando. Aleluia. 4:7. Só o verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta. E ele continua. Deus falando com Caim aqui. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós vamos entender o que uma palavra tem a ver com a outra. Gênesis 4:7. Deus vai iniciar uma conversa com Caim. Ele está perguntando assim: Caim, reflita comigo. Se você fizer bem feito, se você fizer o melhor, se você fizer da maneira que os seus pais te ensinaram, se você fizer da maneira que você sabe que Deus se agrada, será que não seria aceito? Ele inicia fazendo uma pergunta para que Caim reflita sobre a sua oferta. Nós conhecemos a história. Sabemos que Abel ofereceu uma oferta agradável a Deus, eles eram irmãos. E Caim, a sua oferta não foi aceita. Caim poderia muito bem chegar no irmão e falar: olha, Abel, você foi aceito por Deus. Ter a humildade de falar: olha, a sua oferta foi agradável, como eu faço? Me ensina. Como é isso? Deve ser boa essa sensação e eu errei. Eu pequei, eu não fiz corretamente. A Bíblia não vai relatar, mas talvez a gente dá uma inferida sobre o que aconteceu. Talvez Caim fez de qualquer maneira. Fez atropeladamente ou não fez de coração, que seja, as teses são muitas. Mas não importa. Deus é bom, Ele é Deus, e Ele não se agradou da oferta de Caim, e alguma coisa ali então aconteceu. Então era Caim chegar em Abel e falar: meu irmão, me ajuda, me ensina, qual é o caminho, como se faz, não sei, qualquer coisa. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso. Ei, você já conseguiu, mas eu ainda não. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos: eu não consigo, está faltando algo para eu tocar o coração de Deus, para eu ouvir isso. Porque que sensação existe melhor do que saber que você fez algo que agradou o coração de Deus, que foi aceito por Deus? Eu acredito que não tenha presente maior que nós possamos receber do que este. E então, com o pecado de Adão e Eva, da desobediência, porque o pecado foi esse, a terra que era produtora, porque Deus falou para a terra assim: produza seres, produza alimento, produza frutos, árvores com frutos e plantas com sementes para alimento, tanto daquele que haveria de ser a minha imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, quanto para as suas criaturas. E a terra foi obediente e produziu, e gerou, como Sara, estéril, né? A terra produziu. E quando ocorre o pecado da desobediência, há
uma quebra da comunhão. O homem se afasta de Deus e a terra é amaldiçoada por causa dessa desobediência. E a terra agora começa a produzir, mas ela não produz mais alimento, ela não produz mais sustento, ela não produz mais um belo jardim para o deleite do homem, ela não produz mais aquilo que Deus a fez para produzir. Ela passa a produzir agora ervas daninhas e espinhos. O espinho aqui eu quero trazer para você, a palavra de Deus não diz, e eu não achei nenhum comentário, mas eu quero dizer para você que pode ser o espinho simbolizado pelo nosso sofrimento físico, emocional e espiritual. Porque começou-se ali o sofrimento. Então o espinho hoje, ele pode ser aqui simbolizado como esse sofrimento, ou o sofrimento simbolizado pelo espinho, melhor. Ok? E a erva daninha, produzindo erva daninha. O que a erva daninha é? Algo que não serve para alimento, não serve para sustento, não serve para coisa alguma, se alastra rapidamente e, além de tudo, ainda acaba com o que está sendo produzido. Assim é o pecado. A erva daninha aqui, ela está simbolizando o pecado na terra. Ele tira as vitaminas do que já está produzido, ele suga as energias. Ele não serve para nada, ele serve sim, mas para destruição. Então Caim inicia ali a dor, imagine a dor dos pais de ver os seus irmãos se matando. Né? Ver um irmão matando o outro, ver um filho matando o seu outro filho. Então o espinho começou ali. Talvez nós pensamos que a maior dor de Eva foi no parto, né? Porque Deus fala, multiplicarei as suas dores de parto. Mas eu acredito que não há dor maior do que ver a sua família nessa situação. Ver um filho matar o outro. Então a terra passa a produzir esses espinhos para Adão e Eva. E produzir erva daninha no coração de Caim. Porque quando Deus chega para Caim, Deus fala, olha, por que está o seu rosto desse jeito? Por que você está tão bravo? Por que está com o seu rosto com um semblante tão furioso? Deus começa a dar uma oportunidade para Caim se arrepender. Olha, Caim, por que você está assim? Não precisa agir dessa maneira. Se você fizer o correto, talvez não será aceito? O verso que nós lemos hoje. Se você fizer da melhor maneira, se você fizer o seu melhor, será que não será aceito? Deus perguntando para ele, mas era uma pergunta retórica. Era uma pergunta assim, Caim, reflita comigo. Pensa bem. Deus alertou Caim. Mas nós sabemos que ele chama o seu irmão para o campo para quê? Para matar o seu irmão. Por quê? Porque ele permitiu que aquelas ervas daninhas que começaram a crescer no seu coração tomasse conta de toda a sua vida. Tiago 1,13 vai relatar o seguinte: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Ele mesmo, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. Aqui está produzindo a terra do coração do homem, está produzindo o pecado. E o pecado, quando já está maduro, produz o fruto que é a morte. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Ele permitiu que essa erva daninha crescesse, nascesse, crescesse e desse o fruto. A terra recebe agora o sangue de Abel.
no mesmo Hebreus 11, onde nós lemos sobre Abraão, nós vamos ler sobre Abel. Sobre o sangue inocente. E essa história a gente já conhece. Um sangue inocente derramado. E quando o sangue de Abel cai na terra, talvez, na cabeça de Adão e Eva, seria um ciclo sem fim. Igual a música do Rei Leão. Um ciclo sem fim. Por quê? Porque eu peco, eu produzo a morte, e essa morte é de inocente, e daí vem um outro, e produz outro pecado, e produz a morte, e assim aquele ciclo sem fim de morte atrás de morte. A terra era sem forma e vazia pelas mãos poderosas de Deus, como nós já cantamos, ela foi criada. E abençoada. E ela era irrigada. Agora era uma terra seca. Difícil. O homem já trabalhava antes do pecado. Que ele já cuidava da terra. Mas agora, ela é uma terra difícil. Agora é uma terra dura, seca. É diferente de você produzir num local irrigado. Tem muita diferença de você arar uma terra mole, molhada, irrigada, fértil, produtiva, e você arar uma terra como Caim já pegou, né? Quando Caim nasceu, a terra já era seca. Já era difícil. Já era dura. Improdutiva, estéril. Como o coração nosso. A terra aqui, diante do pecado, ela simboliza o meu e o seu coração. Sabe? Seco, improdutivo, difícil. Porém, o que era impossível para o homem fazer, Deus realizou em seu plano de salvação e pôs um fim nesse ciclo. Não é mais um ciclo sem fim. Esse ciclo teve um fim. Porém, para esse ciclo de morte ter um fim, foi necessário alguém inocente morrer. Derramar todo o seu sangue. Purificar. Redenção para mim e para você. Aí então é onde Abraão, amigo de Deus, entra. Porque a história da redenção inicia-se em Abraão. Pensa bem, depois de Caim e Abel, o que aconteceu? A terra foi se corrompendo, até que chega o dilúvio e lava tudo. Limpa tudo. É assim comigo e com você, quando o Espírito Santo vem habitar em mim. Quando vem habitar em você, existe um dilúvio. Ele lava, ele limpa, ele tira tudo aquilo que não é necessário. E ele deixa somente aquilo que é necessário para você recomeçar. A descendência de Caim terminou em Lameque, que foi um bígamo, foi um homem ruim, foi um homicida também. Agora a descendência de Sem Desculpa, eu estou lá no Noé já. A descendência de Sete. Eu anotei aqui, que é muito nome. A descendência de Sete terminou com Noé. Olha só a diferença. A descendência de Caim terminou com Lameque. Um homem que deixou filhos somente para produzir coisas aqui. Se você for ver na palavra de Deus, Lameque, ele tinha os filhos muito inteligentes. Para coisas aqui. Tá? Eles produziram a metalurgia. Os metalúrgicos aí devem essa proeza para os filhos de Caim. Então eram homens que produziam muitas coisas, eram muito inteligentes, produziam coisas para cá. Agora, a descendência de Sete, que foi o substituto de Abel, terminou em Noé, que deixou seus 3 filhos para recomeçar, para reiniciar, para redimir a terra. Então, nos versos 12
no verso 12 de Romanos 5, vai dizer: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E então veio o dilúvio na nossa vida. O dilúvio de Cristo. Quando Cristo entrou na nossa história, nos chamou para peregrinar como Abraão para uma terra que ainda para nós é desconhecida, mas nós estamos rumo a essa terra por fé e por obediência. Logo assim, 5,19 de Romanos, por meio da desobediência, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu e você somos feitos justos através da atitude de um homem, Jesus Cristo, descendente desse Abraão, que iniciou lá atrás a história da redenção. Quando Abraão nasceu, eu anotei uma coisa que eu achei interessante até dividir com o Pedro em casa. De Adão até Noé, foram 10 gerações. Deus não trabalha com coincidências, ok? Tudo é plano de Deus. Nada foge do controle de Deus. De Sem até Abraão, sim, Abraão é descendente de Sem, que é o substituto de Abel. São 10 gerações. Eu falei para o Pedro: filho, você acha que Deus trabalha com coincidência? Ele disse: mãe, eu acho que não. E é verdade. Tudo é plano de Deus. Deus levanta Abraão para trazer eu e você até aqui. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Então nós também somos feitos justos. Pela descendência desse mesmo Abraão veio Jesus e nos redimiu. A terra que andava em desobediência de Caim, quando Caim saiu errante pela terra, ele não tinha para onde ir, ele não tinha uma promessa de uma terra, porque ele estava andando em desobediência, ele estava andando no erro, e assim ele não produziu. Ele até produziu, mas coisas terrenas. Uma coisa que o Espírito Santo de Deus tocou muito forte no meu coração, e essa semana ele confirmou numa conversa que eu tive com a minha mãe sobre a gente semear. Em Hebreus 11, vai dizer que Abraão não chegou a alcançar. Hebreus 11 vai dizer, vai Lucas, que ele morreu e ele não viu. Realmente não viu. E você acredita que ele realmente não semeou nada? Ele nadou e morreu na praia? Não. Através da obediência dele, eu e você estamos aqui. E é sobre a descendência dele que nós somos justificados. Então, muitas vezes, você não vai entender o que você passa, como Abraão não deve ter entendido nada. Sai da sua terra. Essa terra não vai produzir. Você vai sair errante, como Caim saiu errante. Mas você vai caminhar em obediência. Então, aonde você pisar, a terra que você pisar será abençoada. E eu vou abençoar aqueles a quem você abençoar. E sobre vocês e através de você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora Abraão inicia a bênção sobre uma terra que antes era amaldiçoada. A semear uma semente que não foi a morte, foi a vida eterna. Porque quando Caim mata o seu irmão, ele semeia a morte na terra. E ele vem para carimbar a maldição da terra. Porque se ela já estava amaldiçoada, agora com o sangue de Abel, a palavra de Deus vai dizer: olha, Caim, a terra clama pelo sangue do seu irmão. Maldita ela, porque ela abriu a boca para receber. Olha só, a terra agora é amaldiçoada. Mas isso não terminou, essa história não terminou aí. Abraão começa a caminhar e aonde ele pisa a terra vai sendo abençoada. E as famílias vão sendo abençoadas. E as pessoas vão sendo abençoadas. E então vem Cristo
e acaba com isso de uma vez por todas, derramando o seu sangue. Dessa vez, ele se entregou. Ele não foi levado para um campo enganado. Não mentiram para ele dizendo que ia levar ele para o campo. Não, ele mesmo foi, por vontade própria, por desejo. Com seus próprios pés ele caminhou até lá, sabendo que o aguardava. Abraão não estava vagando sem rumo. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele tinha um rumo. Parece contraditório, mas não é. Porque ele estava debaixo de uma promessa de Deus. E ele sabia, se Deus disse que eu vou chegar a uma terra, eu vou. E quando eles chegaram diante de Sodoma e Gomorra, e daí a terra que Abraão foi, Ló olhou para a terra e viu o que naquela terra que Abraão foi? Não viu nada. Não viu pasto, não viu grama, não viu rios, não viu nada. A terra não tinha nada. A terra não tinha nada. E Ló teve coragem de deixar o seu tio ir para uma terra dessa, porque ele quis o melhor para ele. E não pensou o que o seu tio ia passar naquela terra. Ele não quis nem saber. Mais uma vez o egoísmo. Só que a promessa de Deus era o quê? Aonde você pisar, será abençoado, será próspero, será verde, será irrigada. Então Abraão vai, por fé mesmo, porque ele olhava na terra e não tinha nada. Eu vou finalizar dizendo da conversa minha e da minha mãe. Ela falou, filha, nós estamos semeando, não com essas palavras, mas ela disse, ela foi usada por Deus. Nós estamos semeando. Nós estamos muito melhores do que estiveram os nossos parentes do passado, porque nós temos a Cristo. E os seus filhos ainda estão melhor, vão ser melhor que você, porque eles já nasceram conhecendo a palavra de Deus. E eu comecei a pensar nessa semente que ela é semeada. E o Espírito Santo me levou à semente que precisa, a semente do trigo, que ela precisa morrer para dar fruto. Então, se eu e você hoje, estamos passando por algo que a gente não entende o porquê, é porque nós estamos morrendo para a gente dar os frutos. E vai ser como Abraão, você talvez não veja, eu talvez não veja o que eu estou fazendo hoje, os frutos que eu estou fazendo, que eu estou lançando na terra. Mas se daqui 3, 4, 5 gerações, lembra daqui de Noé, foram 10 gerações até Abraão? Que seja 10 gerações. Eles vão lembrar, um dia houve uma mulher, um dia houve um homem de Deus, que caminhou com Deus na minha família. E hoje a minha família é abençoada, é salva, tem salvação em Jesus Cristo, porque aquela mulher, aquele homem andou com Deus. Mesmo que eu e você não veja. Mesmo que daqui 10 gerações só veja. Porque quando Noé foi chamado para construir a arca, não tinha um justo sequer na terra. Então Deus chamou Noé e falou, Noé, durante 120 anos você vai construir uma arca. E Noé não entendia, talvez. Não caiu uma gota do céu. Mas quando os filhos de Noé descem da arca, Deus fala, olha, agora eles vão começar a repovoar a terra. E através disso veio Abraão, que veio Jesus. Quantos anos se passaram? Mas é pela obediência desses homens, é por essa semente que eles plantaram, que eu e você estamos aqui. Então, se for preciso eu e você morrer, sem ver em vida aqui, com certeza na glória, nós vamos contemplar as promessas do Senhor se cumprindo na nossa família. Ora comigo, por favor. Deus,
Nós queremos entregar a nossa família, as nossas gerações, esta geração, Senhor, nas tuas mãos. E se for preciso, Senhor, nós morrermos, nós abrimos mão, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e o teu nome não morra, Senhor, na nossa família. Se o Senhor nos escolheu para estarmos aqui essa manhã, foi porque nós somos essa semente. E aonde nós pisarmos, esse lugar será abençoado. E a nossa família abençoada, porque andamos por fé e não por vista. E hoje, nesta manhã, nós celebramos, Senhor, a história da redenção que iniciou com o pai da fé, com o amigo de Deus. E através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado, nós celebramos hoje, Senhor, o teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Amém.